Pessoal, aqui é a professora Áquila. Nesse vídeo nós vamos falar sobre poder constituinte. Presta atenção que vai ser um vídeo rápido, eu vou te falar o que você precisa saber sobre esse tema, hein? Poder constituinte é o poder que cria ou modifica a Constituição. O poder constituinte, ele pode ser originário ou derivado. Poder constituinte originário é aquele que inicia uma nova ordem jurídica. Então, é o poder que cria a Constituição Federal de um estado, de um país. Quando eu digo estado, estou falando sobre país, nação, tá bom? Então, o poder constituinte originário, ele dá início a uma nova ordem jurídica. Ele pode ser histórico, que é aquele poder constituinte que cria a primeira Constituição de um país, no caso o Brasil foi a Constituição de 1824, e ele pode ser revolucionário, que é o poder constituinte originário que cria as demais constituições do país. No caso do Brasil, já estamos na 7ª Constituição, então a primeira foi oriunda do poder constituinte originário histórico, as demais foram oriundas do poder constituinte originário revolucionário. Por que revolucionário? Porque ele rompe com a ordem jurídica anterior e cria uma nova ordem jurídica baseada em uma nova Constituição. Este poder constituinte originário, em regra, ele é autônomo, incondicionado, ilimitado, porque ele não tem restrição em relação à ordem jurídica. Então, ele não precisa se limitar a obedecer às imposições, aos regramentos anteriores, previstos na Constituição anterior, justamente porque ele vai criar uma nova Constituição, que é a norma fundamental hipotética, que é o fundamento de validade para todas as outras normas daquele ordenamento jurídico daquele país. Existe uma discussão doutrinária a respeito de existência de limitações implícitas ao poder constituinte, que seriam limitações relacionadas à ideologia daquele local, limitações relacionadas aos direitos fundamentais já reconhecidos, e aí nós temos a teoria da vedação do retrocesso, né? Então não poderíamos romper com os direitos fundamentais que já foram reconhecidos naquele local, e outras limitações relacionadas a instituições já consolidadas, né? E também a identidade daquele Estado, mas seriam limitações implícitas. Nós sabemos que o poder constituinte originário sequer está limitado a cláusulas pétreas, porque ele é quem vai estabelecer as novas cláusulas pétreas, não é? Ou manter as que já existiam. Então, o poder constituinte originário tem essas características de ser limitado, incondicionado, mas ele também é permanente, ou seja, ele não se esgota quando ele é exercido. Então, nós temos uma Assembleia Constituinte que vai exercer o poder constituinte originário, mas que pode ser exercido a qualquer tempo, tudo bem? E aí nós temos o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele deriva do poder constituinte originário. Então, ele tem por característica ser limitado e condicionado. Condicionado a quê? As regras estabelecidas pelo poder constituinte originário lá na Constituição Federal. Este poder constituinte derivado, ele se divide em 3. Ele pode ser revisor, reformador ou decorrente. Poder constituinte derivado revisor é o poder constituinte que ocorreu 5 anos depois da promulgação da nossa Constituição Federal. Então, o artigo 3º do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece que 5 anos após a promulgação daquela Constituição de 88, teríamos a realização de uma revisão constitucional. E aí, por maioria absoluta dos membros do Congresso, eles poderiam criar algumas emendas de revisão à Constituição. E este poder constituinte foi exercido, dele nasceram 6 emendas constitucionais de revisão. Este poder constituinte, portanto, se trata de uma norma constitucional de eficácia exaurida, porque ele não pode mais ser exercido. O poder constituinte derivado reformador é o poder que cria as emendas constitucionais, e ele sim também é permanente, não é? Ele permanece durante toda a vigência do poder originário que o criou. Então, o poder constituinte derivado reformador, ele cria as emendas constitucionais. E nós temos o artigo 60 da Constituição Federal, que é o artigo base fundamental para a edição de emendas constitucionais.
Este poder, como você já sabe, ele é limitado e condicionado. E quais seriam as limitações? Quais seriam as limitações à criação de emendas? Portanto, quais seriam as limitações para a reforma da Constituição Federal? Nós temos limitações chamadas de limitações temporais, que seria a proibição de criação de emenda em um determinado período de tempo. A nossa Constituição Federal de 88, ela não estabeleceu limitações temporais, então, no caso, as emendas elas podem ser criadas, né, desde quando a Constituição foi promulgada. Mas, veja, a limitação temporal, ela está relacionada à questão do tempo, de fato. Nós temos, por outro lado, limitações que são circunstanciais. As limitações circunstanciais estão relacionadas a fatos, a contextos. E o artigo 60 da Constituição diz que a Constituição Federal não pode ser emendada durante estado de sítio, durante estado de defesa e durante intervenção federal. Então, nós temos 3 situações, 3 contextos fáticos nos quais não pode haver emenda à Constituição. Por isso, é uma limitação circunstancial. Cuidado para não confundir com limitação temporal. E nós temos também limitações formais. As limitações formais estão relacionadas ao processo de criação, de edição de uma emenda constitucional. Então, dentro de limitações formais, nós já temos a questão dos legitimados. Quem é que pode iniciar um projeto de emenda constitucional? Somente 3 legitimados, que são presidente da República, 1/3 da Câmara ou do Senado e mais da metade das assembleias legislativas, que são as casas legislativas das unidades federativas, que são os estados que compõem a nossa federação. Então, somente esses 3 legitimados é que podem iniciar um projeto de emenda constitucional. Além dos legitimados, temos também a questão do quórum de aprovação. Então, a emenda constitucional, para ser aprovada, ela tem que ser votada em 2 turnos, em cada casa do Congresso, e por 3/5 dos membros de cada casa. Então, temos aí um quórum qualificado para aprovação de emenda, o que também é uma limitação formal. Além disso, temos a regra de que eu não posso propor um projeto de emenda constitucional no mesmo ano em que este projeto já tenha sido rejeitado. É também uma limitação formal às emendas constitucionais. Além disso, pessoal, temos uma outra limitação formal, que é em relação à promulgação. Quem é que promulga uma emenda constitucional? São as mesas e não o presidente da República. Mas nós temos também as limitações materiais. Limitações materiais são aquelas cláusulas pétreas que estão lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Quais são as cláusulas pétreas? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, lembrando que voto obrigatório não é cláusula pétrea, separação de poderes e direitos e garantias individuais. Então, essas são as limitações materiais, ou seja, os conteúdos que não podem ser alterados na Constituição por meio de uma emenda constitucional. E, por fim, nós temos o poder constituinte derivado decorrente. Este é o poder que os estados têm de criar as suas próprias constituições. E aqui eu estou falando de unidades federativas, tá bom? Estados membros que compõem a nossa Federação Brasileira. Então, os estados, eles têm o poder de criar as suas próprias constituições estaduais, de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, este é o poder constituinte derivado decorrente. E ele vai ter as mesmas limitações que o poder constituinte derivado reformador, além de outras. Então, ele precisa seguir as cláusulas pétreas, mas ele também precisa obedecer a algumas limitações. Limitações sensíveis, que aí são aqueles princípios sensíveis postos lá no artigo 34 da Constituição Federal, como forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública e aplicação do mínimo exigido em educação e saúde. Então, nós temos lá no artigo 34 da Constituição os chamados princípios sensíveis que precisam ser obedecidos pelas constituições dos estados. É uma norma de reprodução obrigatória, inclusive, não é? E além desses princípios que são limitações ao poder constituinte derivado decorrente, nós temos também outras limitações. Então, além deste artigo 34, nós temos outras normas de reprodução obrigatória para as constituições estaduais, como o processo legislativo. Então, aquelas regrinhas constitucionais de processo legislativo precisam ser transmitidas nas constituições estaduais.
Temos alguns princípios também, chamados de princípios estabelecidos ou organizatórios, que são as regras relacionadas a competências postas lá na Constituição. Essas regras precisam também ser obedecidas pelas constituições dos estados. E por fim, pessoal, vou deixar aqui para vocês um outro poder constituinte, que é o poder constituinte difuso. Este poder constituinte difuso também é chamado de mutação constitucional, geralmente exercido pelo STF, que é o guardião da Constituição. É por meio deste poder constituinte que nós alteramos o sentido de um texto da Constituição sem alterar o seu próprio texto. Então, temos aí muitos julgados do STF nos quais ele exerceu essa técnica de mutação constitucional, justamente porque a Constituição e as leis no geral, elas não conseguem acompanhar a evolução social. Então, em algumas situações é necessário que haja uma mudança de entendimento daquilo que foi posto, sem sequer alterar o seu texto, tudo bem? Se ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like.